Transmi transmitir. Já está a transmitir. We are recording in process. Ai, falta a Clarice, que ainda não entrou. Manda aí uma mensagem no grupo. Já estamos a transmitir em direto. Vamos então começar esta, já nem sei, 36ª tertúlia, 36ª tertúlia, para partilhar aqui uma mensagem de responsabilidade com o mundo. Mas antes de mais, deixem-me apresentar-me, porque há pessoas que podem não me conhecer. Então, eu sou Cristina Húngaro, eu tenho 54 anos e quero desde já dizer-vos que eu não sou médica. A minha área de formação inicial é a educação, nomeadamente a educação da infância. Eu sou uma apaixonada pelo desenvolvimento pessoal e, sobretudo, humano. Eu trabalho como consultora imobiliária e trabalho também com esta tecnologia num modelo de mercado que não tem a ver com o mercado tradicional. E quero aqui, antes de mais, informar-vos que todas as declarações nesta partilha, que vai ficar gravada, não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição médica. O conteúdo aqui partilhado é apenas para fins informativos. Como vos disse, nós não somos médicas, por isso não ignorem qualquer orientação médica que tenham recebido e não demorem a procurá-la devido a algo que ouviram neste vídeo ou leram em algum texto aqui apresentado no grupo. Consultem então o vosso médico ou profissional de saúde sobre a aplicação de quaisquer opções ou recomendações com base nos vossos sintomas ou condições médicas, uma vez que existem doenças comuns que, no entanto, apresentam sinais e sintomas variados. Consultem sempre o vosso médico ou profissional de saúde qualificado antes de iniciar um novo tratamento. Então, hoje nós vamos falar do X39. Deixa aqui admitir a Clarice. O X39. O X39 o que é? O X39 é este adesivo. E este adesivo, nesta tela branca, que tem aqui no núcleo, tem nanocristais orgânicos. Isto para vos explicar de uma forma muito simples, que é esta explicação que eu dou. Nanocristais quer dizer que nano é muito pequeno, só conseguimos ver com um microscópio eletrónico. E cristal é algo que reflete. Ora, David Schmidt, que é o cientista responsável pela invenção do X39, o X39 tem apenas 6 anos, descobriu que, colando isto na nossa pele, e o nosso corpo irradia um calor, uma energia, não é? Nós sentimos isso quando nos levantamos ou quando nos sentamos num assento recentemente desocupado, ele ainda está quente, não é? Aquela sensação de que alguém esteve ali sentado, ou quando alguém morre, o corpo fica gelado, por isso percebe-se perfeitamente que enquanto cá estamos, há uma energia produzida, há um calor, basta colocar a mão no nosso corpo também. Por isso, esse calor, quando incide nesta tela branca onde tem os nanocristais, funciona como um espelho. Incide nos nanocristais e é refletido para dentro do corpo. Quando é refletido para dentro do corpo, vai num comprimento de onda diferente. Chama-se esse processo, é um nome assim, um vocábulo um bocadinho complexo, fotobiomodulação. Foto de luz, bio porque somos seres biológicos com vida, não é? E modulação porque nós não. Os cristais têm a capacidade de alterar esse comprimento de luz. Ora, quando essa energia é devolvida para dentro do nosso corpo, o corpo começa a ter reações bioquímicas muito interessantes. E então acontece tudo com algo que nós já temos. Nem o adesivo tem qualquer químico ou fármaco, por isso é não invasivo, funciona com a nossa energia, com o nosso calor, e vai fazer então essa autorregeneração. E leva um peptídeo, o peptídeo de cobre. O que é elevar o peptídeo? Quer dizer que, à medida que nós vamos envelhecendo, esse peptídeo de cobre tem benefícios tremendos para a nossa saúde e bem-estar. O que é que acontece? Ele vai perdendo, digamos, o seu tempo de vida na nossa corrente sanguínea. E com o X39 nós conseguimos elevar o tempo em que ele está ativo na nossa corrente sanguínea, por isso é que nós dizemos elevar. Se ele tem tantos benefícios, e eu só vou citar assim aqui alguns para vocês terem essa noção. Ele tem reduz a nossa resposta inflamatória, por isso tem um poder anti-inflamatório muito elevado, apoia a nossa saúde cardiovascular, a saúde neurológica, a regeneração nervosa, melhora a cor e suavidade da pele, aumenta o crescimento e espessura do cabelo, porque aumenta os nossos níveis de colagênio brutalmente, melhora a reparação do nosso tecido pulmonar, reduz a ansiedade e a agressividade, ajuda a melhorar a nossa força e resistência, promove um tempo de recuperação reduzido,
melhora a nossa memória e clareza mental, promove um sono mais reparador, uma resposta saudável ao stress, promove o nosso equilíbrio emocional, hormonal, melhora a cicatrização de feridas e apoia a eliminação de radicais livres. Isto é muito importante porque nós hoje em dia vivemos num ambiente muito tóxico e o nosso corpo não é capaz de eliminar tanta toxicidade. Desde aquilo que nós comemos, bebemos, respiramos, muitas vezes aquilo que nós pensamos, não é? Então nós precisamos de uma ajuda, por isso o peptídeo elevado ajuda também a eliminar os radicais livres. Por isso, incrível elevar o peptídeo. Mas David Schmidt também descobriu que nós reativamos as nossas próprias células estaminais. Não estamos aqui a falar de células estaminais de terceiros, estamos a falar das nossas. Tudo já endógeno. Ok? Quero que fiquem com esta percepção. As células estaminais funcionam como bombeiros dentro do nosso corpo. Digamos que qualquer coisa que o nosso corpo precise de reparar, as células estaminais são capazes de se transformar e reparar, seja no pulmão, seja no cérebro, seja no intestino, seja nos ossos, no sangue. É essa capacidade que as células estaminais têm. Só que também, à medida que nós vamos envelhecendo, elas vão ficando inativas. E esse processo de envelhecimento começa por volta a seguir à adolescência, né? Começa a idade adulta e nós começamos, de facto, a perder células estaminais. E nós, aos 30 anos, só temos metade das células estaminais ativas. Eu tenho 54, aos 60, se eu não usasse o X39, eu só teria 7 a 9% de células estaminais. Por isso é que há muita gente a sofrer porque não consegue debelar essas situações. E é muito fácil vocês entenderem. Lembrem-se que uma criança, quando parte um braço ou uma perna, rapidamente resolve, porque tem células estaminais ativas, elas conseguem transformar-se nas células dos ossos e reparam, e uma pessoa idosa é muito perigoso uma fratura. Por isso eu acho que vocês percebem perfeitamente qual é o poder de uma célula estaminal. Por isso nós temos nas mãos algo que mais ninguém tem, porque nós não encontramos isto no mercado tradicional, é uma coisa maravilhosa, somos representantes da marca, e a única coisa que consegue reparar tecidos ou órgãos. Nada mais consegue ir à raiz, digamos, do problema que nós temos. Porque há muita coisa aí que consegue mascarar, mas nada consegue reparar. Por isso nós temos nas mãos um diamante e é essa responsabilidade que nós temos. Por isso é que nós estamos aqui desde novembro, todas as semanas, a partilhar convosco quer esta informação, quer também testemunhos de pessoas que já tiveram essa transformação e que sentem essa necessidade de contribuir, de também ajudar outros, como um dia foram ajudados. Eu acho que não há nada mais altruísta do que isto e por isso eu e a Beta que estamos aqui na organização destas tertúlias queremos agradecer a todos e a cada um de vocês que têm a disponibilidade de prescindir de 10 minutos a uma sexta-feira para partilhar com as pessoas esta revolução tecnológica, porque de facto David Schmidt é um visionário, revolucionou a ciência, a saúde, aproveitando a nossa própria energia. E eu, para vocês que estão aí pela primeira vez, eu compreendo muitas pessoas custa acreditar. Eu costumo acreditar que um simples adesivo pudesse fazer tanto, mas faz. E eu, a única coisa que nós temos que contribuir, obviamente, com um estilo de vida saudável, obviamente que o adesivo é poderoso, mas nós também temos que fazer a nossa parte. É muito importante beber água. Muito, mas muito importante isto funcionar num ambiente hidratado. E eu vou desde já passar aqui à Benilda. Clarice tem que ativar a câmara. Ai, Clarice, eu queria que tu falasses primeiro porque tens alguma urgência. Ativa a tua câmara, por favor. Muito bem. Olá, Obrigada, Ricardo. Clarice. Tu estás na tua hora de almoço, és uma mulher incrível e eu sei que tu te transformaste de forma muito impactante e é esta beleza do contributo que eu quero também enaltecer de vocês as duas. Passo desde já o microfone para ti, está bem? Ok. Olha, desde já obrigada por poder participar e o meu testemunho realmente ajudar uma pessoa já é muito importante, não é? Olha, o meu nome é Clarice Vasconcelos e eu vivo na Zona da Águeda, tenho 52 anos e trabalho com medicinas integrativas e eu conheci o X39 em 2023, final de 2023. Em novembro, concretamente na altura do meu aniversário. Nessa altura eu estava a passar um
sucesso em termos de que eu tinha em 2022. Portanto, a minha mãe faleceu e eu tinha estado 12 anos como cuidadora informal, além do que eu faço também, não é? Como cuidadora informal dela, e eu estava num processo de desgaste muito grande de estado psicológico, físico e emocional. E o X39 a mim veio-me ajudar bastante nesse aspecto. Eu experimentei ali naquela primeira semana e notei alguns resultados imediatos, mas é a minha parte cética também achava que não fosse, não é? E depois, quando comecei a usar em 2024, no início de 2024, fiz os 3 meses, depois continuei, e eu comecei logo de imediato a perceber que alguma coisa ali tinha mudado e bastante. Em termos da minha energia, a minha clareza mental, menos dores, em termos da minha cervical e da lombar. E eu notei muitos benefícios nisso, notei e noto e continuo, porque eu faço uso disso. Entretanto, agora, aqui também pode ser útil para alguém no testemunho do após-Covid em 2020, eu tive Covid em março, em maio, não, foi em abril de 2020, primeira vez, e eu tive febres muito altas. E nessa altura, fiquei com aquelas sequelas que muita gente ficou, não é? E eu fiquei com aquelas convulsões noturnas, que eu achava que aquilo era temporário, passava por ali, mas não, isso arrastou-se por muito tempo. Fiquei com um estado de tremuras, espasmos, choques elétricos, e a minha condição de vida foi assim durante até eu conhecer o X39. É evidente que o meu trabalho na área da medicina integrativa, eu usei algumas técnicas e alguns tratamentos e foram atenuando. eh, o facto é que eu fiquei sempre naquele estado, cada vez menos intenso, sim, com alguma frequência, mas estávamos em 2023 e eu tinha ali no final do ano, não é? Eu tinha ali o prato recheado com estas situações para resolver, além da situação emocional, psicológica, pronto. E em 2024, quando eu comecei a usar, não chegou a 3 meses, eu tinha 2 meses, foi quando eu reparei. As dores eu notei logo de imediato. Uma semana, não chegou uma semana, da cervical. E a clareza mental também notei muito de imediato, muito mesmo. Não chegou a 3 meses quando eu dei conta que aqueles efeitos do pós-Covid, daquela situação, já não estavam presentes, ou seja, já tinham desaparecido. Isto só para dizer aqui uma coisa, isto foi em 2020, em abril de 2020. Eu, em setembro de 2021, eu fui fazer um exame de despiste de epilepsia noturna, porque essas convulsões noturnas davam-me quando eu adormecia. E podem ver que estávamos em 2021, ou seja, um ano e meio depois, praticamente eu ainda tinha isso. Eh, É evidente que deu negativo nesse exame do despiste de epilepsia noturna, mas essa convulsão deu-me nessa noite no exame. Eu não sei se está a fazer muito barulho, porque eu tenho que estar com os vidros abertos, está um calor imenso por aqui, que não se pode. E depois, nessa altura, comecei a usar o X39. Eu reparei que, afinal, aquilo que tinha acontecido naquela semana, em novembro, não era era a minha parte cética, ou seja, eu não querer aceitar alguma coisa, não é? Nós temos sempre aquela reticência. E depois reparei que realmente, não. É a de X39, a minha clareza mental, mais energia, mais vitalidade. Durante anos, eh, ali em 2000, sim, só depois que eu comecei a usar isto é que eu notei que realmente eu ao subir as escadas, até ao sótão e descer, agora não se passa nada. Mas antes não. Eu subi aos degraus da garagem para o resto do chão, eu tenho a garagem subterrânea, e aquela escadaria para mim eu chegava lá acima cansada. E agora atualmente
Eu subo, vou lá acima ao sótão, desço e não se passa nada. E está tudo bem. Eu sei que tenho uma insuficiência no prolapso da válvula mitral, já há muitos anos, e eu com regularidade, sempre todos os anos eu faço o exame. E o ano passado eu não precisei de o fazer, e este ano também não. Qualquer dia vou fazer para ver como é que está. E basicamente, quer dizer, tenho mais coisas em termos de clareza mental e mais energia, boa disposição, é completamente diferente, muito diferente. E eu recomendo, se alguém puder, e realmente não deixem ficar com o momento da corda na garganta. Porquê? Porque isto não foi concebido para pessoas com problemas graves, nem para doentes. Não é? Foi mais para dar mais energia, boa disposição, clareza mental, por aí, mas não assim para atuar em situações tão profundas. Mas eu até tive essa benesse, olha, fui contemplada com essa maravilha. E para mim é uma bênção esta tecnologia, usar o X39 e os outros partes que eu também uso. Porquê? Porque eu tenho uma intolerância alimentar e a nível de medicamentos, uma substância que está praticamente em maior parte dos medicamentos, tanto químicos como naturais, ou fitoterápicos. E esse facto dessa intolerância, dessa alergia, impede-me que eu faça uma medicação química, por vez que posso ter que fazer, não é? E isto para mim é uma mais-valia, é uma benção, porque eu lido com uma situação há 20 anos, digo 20 anos porque foi em 2005 que isto foi descoberto, desta alergia que eu faço, mas eu já nasci com isto, certo? Porque depois é que se reparou que já na minha infância e na minha adolescência isso existia. E o facto de eu ter esta tecnologia, não ter que me submeter a uma medicação que ela acaba por, o efeito secundário dela, no sentido da alergia do composto, porque é um dos recipientes que está praticamente em toda a medicação, o facto de eu usar isso provoca-me outro tipo de sintomas que depois são rotulados com doenças. Eu, em 2005, estava com, ali pela, assim, em 2005 e não foi em 2003 que eu já tinha descoberto. Depois é que demorou 2 anos a virem os resultados e a saber exatamente o que é. Mas eu lido com esta situação há 20 anos para cá. Cada vez que eu preciso ser auscultada ou observada num serviço, portanto, público, não é? De médico, há sempre esta questão, porque eu sou alérgica a determinada substância, informo o médico, está na minha ficha, mas a preocupação é se eu sou alérgica à penicilina, o resto da paisagem. E temos que ser médicos nós próprios, não é? E até hoje só encontrei um médico que realmente percebeu, teve cuidado, e disse: vamos então aqui selecionar um medicamento para esta situação, mas é isso que eu vi. E por isso é que eu digo que isto é uma bênção que me apareceu e eu sou muito grata ao Dr. David Smith, a toda a tecnologia que está por trás disso, a quem trouxe isto para Portugal, a quem me convidou, ou seja, quem me mandou um convite que eu não conheço a pessoa até hoje, fisicamente, já falamos por mensagem, que me convidou e depois o Vitor deu seguimento ao processo, me acolher no evento, e assim foi. E eu estou muito grata a esse anjo, porque há anjos que aparecem na nossa vida, que as pessoas têm um conceito que a vida é má, que a vida é tudo negativo. Não, a vida é maravilhosa. Se nós estivermos atentos, porque nós caímos, foi a sociedade, a maior parte da sociedade, aqui no engodo que se deixa depois manipular diariamente. Mas não, nós estivemos atentos há muitos anos à nossa volta. E este anjo foi um anjo que eu até hoje não conheço fisicamente, pessoalmente. Só falei por escrito, pronto. Ele está bem, eu também estou bem, e pronto, ele fez o papel dele e continua a fazer o meu, né? E é Muito assim, bem. olha, estou muito agradecida por poder participar. Se o meu contributo aqui, o meu testemunho, se for útil para ajudar alguém, ótimo. E não deixem
partilhar, fazer o vosso trabalho e aquelas pessoas que realmente têm medo ou que acham que, olha, por acaso trago aqui hoje X39, se é que têm andado com carnozinho, pronto. E estou a fazer um tratamento, assim não digo tratamento, que isto não se pode dizer que isto é um tratamento, mas faço uso aqui por uma questão deste ponto estar associado à visão, não é? Pronto, se eu sei dos pontos que estão associados à visão, como eu trabalho com a medicina tradicional chinesa, se sei disso, e esta tecnologia usa esses pontos também, porque é que eu não posso fazer? É uma mais-valia, não é? E sinto-me muito feliz por poder ter abraçado este projeto, porque nada acontece por acaso. Porque assim, nós às vezes temos coisas, digamos assim, projetos, mas acredito que os desígnios de Deus são maiores. É isso mesmo, minha querida. E muitas das vezes é assim, as coisas surgem no tempo certo, no momento certo, e ainda bem que eu abracei aquele projeto e naquele dia, quando eu recebi aquele convite, que foi assim um convite que até vinha trocado, além de tudo, aquele foi em novembro, foi no meu dia do meu aniversário. Eu sou tão abençoada que até foi no dia do meu aniversário. E aquele convite tinha sido alterado ou não, a pessoa me enviou, acho que aquilo era um convite de setembro, já teria havido um evento em setembro, e a pessoa enviou-me um convite de setembro. Eu disse, olha, estava a ver aqui um engano qualquer. E mesmo assim, eu liguei para o espaço a perguntar se ia haver naquele dia lá um evento. Ou seja, alguém que eu não conheço, o convite vinha mal com a data, dia 16 de setembro ou qualquer coisa, e eu fiquei tão curiosa e assim, ah, isto o que é? Entretanto, eu fui à internet e o que é que me saiu? Saiu-me logo 3 testemunhos, nunca me esqueço. O senhor começou a dizer que o cabelo dele estava a vir, estava a vir. Eu, como estudei medicina tradicional chinesa, é evidente, estava preparada para perceber aquilo. E comecei um bocadinho de física quântica também, não é? E sei, há 20 anos que lido com este meu desafio, sei o que é que muitos cientistas lhes aconteceu. Que eu tive que estudar muita coisa para perceber, não é? E lembrei-me, pronto, isto é uma tecnologia que está aqui e de alguma forma está a usar a medicina tradicional chinesa. Eu quero ver o que é, mas também o Tico e o Tec do outro lado, aquela vozinha, porque isto pode ser isso, pode ser aquilo. Eu ouvi as duas vozes e fui esclarecer o assunto. Mas está a imaginar, eu a perguntar ao Vitor aquele monte de perguntas. E ela disse, não, olha, vais dia 25 de novembro, vais à Figueira da Foz. E eu fui. E foi lá que eu conheci, aliás, foi lá que eu conheci o, o nosso colega da artrite reumatoide. O Pronto, Augusto Ferreira. sim, o Augusto Freire estava a fazer há pouco tempo. E foi lá que eu conheci a doutora Teresa, também testemunho dela, e foi lá, pronto, que depois eu também conheci a Rita Mendes, assim, pessoalmente, e foi daí que a coisa depois começou, não é? Eu comecei a entrar depois nas lives, a participar Nas Zooms. nas lives à noite, a assistir. Depois também fui a um evento onde eu conheci pessoalmente a Elizabeth, está aqui, não é? Elizabeth, eu conhecia no dia 25 de janeiro, que ela veio aqui próximo de mim, quando ela veio dar o testemunho dela sobre a situação dela, da vítima de carjacking. Eu assisti que ela veio aqui. Ela veio aqui a morte tarde, no dia 25 de fevereiro de 2024. De fevereiro não, acho que foi de janeiro. Pronto, e até hoje, olha, estou convosco, faço parte e é para continuar. Maravilha. Olha, Clarice, É assim, eu tenho mais coisas em mim, mas para uma próxima, não é? e no Também teu estou à gato, espera não é? E dos no teu próximos gato anos. também. Diz? E em animais, não é?
Sim, sim, sim. Eu uso. Depois, se quiser, posso te mandar alguns vídeos com a minha Ritinha, que é uma cadela que eu tenho, eh, onde eu lhe ponho os patos e depois acho piada, porque a Bibi, que é uma gatinha, ela olha para ela e vê aquilo, ela deve por sentir talvez a energia na cadela, e então ela muda ali um bocado o comportamento dela quando eu lhe meto patos, mas depois já está tudo bem. Mas é Ela só diz incrível porque isso. até nos animais isto funciona, por isso esquece, Não há nenhum placebo, não meus há queridos. placebo Não, não, nenhum, que eu não até é? nas plantas ponho. Todos ser vivos podem usar isto. Muito Só bem. exceto ter três situações, não é? Pronto, e pessoas é que não se deve fazer isso. Usar o X39. Mas a minha Ritinha tenho usado em várias situações. Ela começou com uns ataques agora há um tempo, e eu por acaso estava em casa, e vi uma vez, vi duas, e eu comecei a usar-lhe o carnozinho e o X39. Ponho X39, depois ponho carnozinho, depois na semana seguinte outra vez. Tenho feito isto. E eu não tenho notado mais nada desses ataques nela. A Bibi, quando veio para casa, uma gatinha de rua, e ela vinha com princípio uma pneumonia, ela vinha com uma grande cheira, isto foi o ano passado, em setembro. E o veterinário disse: Olha, eu não a posso atender, você pode vir cá segunda-feira. Eu sei que ela está com uma cheira. Ele disse: isso é capaz de dar algum frio que ela apanhou. E tinha assim, depois ela vinha da rua. E eu, X39 em cima dela, no mesmo dia que ela veio. Ela, no dia seguinte, já não tinha cheira nenhuma. Mas Pois eu fui claro. com ela na mesma ao veterinário na segunda-feira. E ele disse: ela estava aqui a ficar talvez com uma pneumoniazita, mas pronto, ela já está melhor. Depois passou lá uma medicação, que era a primeira vez, pronto, que eu também ia com ela ao veterinário, e passou-se. E há alguma coisa que eu vejo na Rita às vezes, que eu noto, e tiro de mim, e no final do dia ponho eles. E está Olha, tudo É bem, é uma isso. família feliz. é isso. Oh, sabes, Beta, a Clarice disse: Olha, tem que ser mesmo só 10 minutos. Mas estás a ver como é? É, Pois, realmente quando o tempo passa e cada vez mais nós vamos lembrando, não é? Aquilo que aconteceu connosco, não é? E ela já usa o é, produto há tanto tempo, o benefício disto, o benefício daquilo, e agora com os seus animais. É incrível, eu também tenho resultados com o meu cãozinho, já partilhei também aqui no grupo um vídeo. Olha, Clarice, muito obrigada pela tua disponibilidade, a tua partilha. Esperamos te ver aí no evento próximo, está bem? Podemos estarmos juntas para te agradecer pessoalmente e olha, mais uma vez, de fundo de coração, obrigada pela tua partilha, que é isto, é usar, sentir e partilhar, não é? É uma responsabilidade social nós sabermos aquilo que temos em mão, aquilo que fez em nós e ficarmos boca calada. Não partilhar com o próximo. Muito obrigada. Eu vou passar à Cristina, que ela vai agora aqui chamar outra pessoa incrível que tem olha, realmente muito resultados obrigada. impactantes, Ok, ok? beijinho entre vocês. Tá Obrigada, bom? minha querida Clarice, pela tua disponibilidade, está Tchau, bem? Beijinho, tchau, fica com Deus, tchau. beijinhos. Força, Cristina, é contigo agora. Pronto, e agora vamos ouvir a Benilde. A Benilde já partilhou o testemunho dela, mas vai atualizar, porque ela foi das primeiras pessoas na tertúlia a partilhar, e agora vai atualizar o testemunho dela, não é? Porque nós vamos continuando a usar o X39 e o nosso corpo vai recuperando, não é? Então partilha lá, Benilde, de forma sucinta, porque já é 1h28. Como é que tem sido a tua experiência com o X39? Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, à Beta e à Cristina. E o meu nome é Benilde Loureiro, eu estou a habitar em França, mas sou da zona de Leiria. Perdão. E, e pronto, eu estou a usar o X39. Comecei no 28 de abril do ano passado. Outro dia enganei-me na data. E de 2024, sim, fez agora um ano, e tenho, tinha
depressão, andava a tomar medicamento, tinha ataques de pânico e tinha tensão muito alta, 19, 20, 22. E depois, pronto, a Cristina convidou-me para o grupo das células terminais, eu aceitei, e quando vi tanto testemunho eu pensei, bem, eu vou experimentar mais isto, porque eu cada vez as dores não me proliferam mais e cada vez eu tomava mais medicamentos e eu cheguei a pensar, porque eu não gosto de tomar medicamentos, quanto mais químicos nós tomamos, mais o corpo inflama. Eu acho que estava toda inflamada porque doía-me por todo lado. Não sei se o mal era do corpo, se era dos dedos, porque eu tocava aqui, doía-me, tocava ali, doía-me e doía-me de todo lado. Até o casco da cabeça para pentear-me doía. Era aos pés, eu não podia me levantar, pôr os pés no chão, pareciam espetos. E pronto, era uma ciática que me apareceu, não dormia de noite, nem de dia, trabalhava. Depois foi também os calores da menopausa que apareceram, foi tudo ao mesmo tempo. Isto, eu estava mesmo desanimado com a vida. Então eu encontrei a Cristina e disse-lhe que queria começar com o X39 para experimentar. Experimentei. E, na verdade, eu comecei a sentir melhor, uns dias numa coisa, outros dias noutra. Eu andava muito cansada, não era capaz pronto, eu andava um bocado a pé e ficava muito cansada, aflita do coração. Mas houve um dia que eu mandei um vídeo para a Cristina, eu já danço, já corro, olha eu aqui. Andava a correr ali dentro a fazer um bocado de exercício, mandei-lhe o vídeo para ela ver, eu andava toda, pronto, entusiasmada com os resultados do produto. E comecei, mandei vir mais e continuei a colocar até hoje. Tenho aqui hoje o meu, aqui. E depois, pronto, quer dizer que a tensão está ótima. 12, fui ao médico a semana passada, estava 12, ela disse 12,5. Penso que era. Pronto, ela disse-me 12,5, está ótima, está ótima. Eu, pronto, está ótima, está ótima. Estava. A ciática passou-me, ataques de pânico passou, a ansiedade, também tinha ansiedade, também agora estou calminha. Ano passado, ou já foi há mais de um ano, ardeu-me um carro e eu tive tempo de fugir, saí dentro do carro e tranquila, eu só pensei, está na hora de comprar outro carro. Este carro já não me servia mais, agora olha, está na hora de comprar outro carro. Eu não fiquei nada atrapalhada. E agora, se fosse antigamente, eu andava aqui a lamentar, e porque tenho azares, e depois atrás de um azar vem outro azar, vem outro azar. Agora não. Quanto mais otimistas nós estamos, mais as coisas correm bem e é uma bola de neve. Pronto. Estou mais otimista, estou mais positiva. Estou a fazer o que gosto, como eu gosto de lidar com pessoas, eu partilho com pessoas os meus resultados e os resultados de outras pessoas com quem eu já falei e outras que as minhas colegas falaram. Às vezes as pessoas podem pensar, ela quer ganhar dinheiro, mas não. Eu não quero, eu não penso no dinheiro. Eu penso transmitir para fora aquilo que eu sinto aqui dentro e o bem que me fez. E tenho muitas pessoas aqui a ver, que me conhecem e sabem como é que eu sou. Sabem que eu tenho aqui o meu pai, com 96 anos já feitos, e a minha mãe faleceu no hospital com uma bactéria. E eu evito ao máximo pôr o meu pai no hospital. Qualquer problema que ele tenha, eu ponho-lhe o X39, ponho-lhe outro Ion ou outra coisa conforme o que ele se queixa, e ele não vai ao hospital e depois passa-lhe. E é isso que eu quero, é o mais importante. Agora, eu sou uma pessoa simples e que gosta de recomendar aquilo que é bom para mim. E então, se isto não fosse bom para mim, eu já não estava a utilizar os PETs
já fez um ano, em abril, continuo e recomendo a toda a gente. E, e pronto, e está tudo bem. Já não sei se me esqueci de alguma coisa, eu estou calma, mas Está excelente! E sabes, Ah, sim. continua. Pronto, eu estou muito contente porque é uma coisa que temos que fazer é beber muita água para o PETS fazer o devido efeito. É muito gratificante quando nós recomendamos a uma pessoa, que tenho várias pessoas, tenho a felicidade, a minha amiga, que se sentiu bem logo nos primeiros dias, nos diabetes que baixaram, na dor do pé, na cólica do rim. Tenho outras, eu tenho tantas pessoas que me mandam, perderam os calores em pouco mais de uma semana da menopausa, levantam-se com muita energia e é muito gratificante nós recebermos essas mensagens, mas das pessoas que não são família, porque a família não se acredita assim muito bem na gente. Mas olha, paciência, a família que me desculpe, mas é verdade, mas as pessoas de fora agradecem-nos tanto de nós não termos dado a conhecer. Ainda agora a Clarice agradeceu, quem lhe deu a conhecer foi uma pessoa que ela nem conhece, não é? E ela está tão agradecida. Por isso, olha, não hesitem em pelo menos experimentar e conhecer e verem os benefícios. É E isso mesmo, depois, minha querida. Olha, isto é deixa-me muito só bom. dizer uma coisa. Eu tive que sair da minha casa, vi hoje aqui a casa dos meus pais, e eu sei porque é que a Benilde está tão entusiasmada, porque ela partilha isto tão com alma e coração, não é? Com a família, quem quer, quem não quer, next, como nós dizemos. E felizmente que tem muitas pessoas amigas que realmente decidiram de experimentar e têm resultados e enviam essas mensagens a agradecer. E é isso que a Benilde diz, às vezes os tão próximos de nós queremos ajudar tanto e que não aceitam ainda isto como, não é, como nós sabemos a informação que temos. E eu posso dizer, não é, o meu marido só após um ano é que decidiu usar. E nós queremos tanto às vezes ajudar a família porque os vemos a sofrer com dores, principalmente os mais velhos, não é? Já não tem, o corpo já não faz a regeneração como devia fazer. E nós sabemos que um dia eles vão usar. Nós sabemos que um dia vão usar. Esperamos os ter cá para eles decidirem, ok, eu vou começar a usar. Muito obrigada, Benilde. Eu vou-me já aqui Eu despedir. quero dizer uma Obrigada, coisa, sabe? Benilde. Eu só quero referir uma coisa, porque a família não é toda. Eu se calhar não devia ter dito isto, mas é para dizer que as minhas irmãs estão todas a utilizar o X39 E a divulgar. e que e a divulgar, sim. E agora a minha filhinha também vai começar a usar para o stress, para ela se acalmar. E as minhas irmãs já estão a usar há algum tempo. A Sandra tem artrite reumatoide. Como é? Ajuda-me. Fibromialgia. Fibromialgia e psoríase. Psoríase. E ela está muito melhor. Ela já só utiliza os selos, não precisa de remédio da médica. A minha irmã Susana também utiliza, passou-lhe as enxaquecas para dores que ela tem, às vezes tinha tonturas, também passou e também está a utilizar. Tenho uma irmã em Portugal que tem depressão, mesmo muito forte, e também já começou, demorou um bocadinho porque ela é preguiçosa na água, mas agora ela já experimentou, vamos ver os resultados e pronto. Eu estou a falar a família, mas é outra. É É isso isso. mesmo. É isso mesmo. E quem está a ver esta gravação pode pedir mais informações a quem convidou para este grupo ou quem enviou a gravação. E se quiser estar com alguns testemunhos ao vivo, com vários profissionais de saúde, entender um bocadinho esta tecnologia ou até experimentar, ok? Amanhã vamos ter um evento incrível aqui na Margem Sul, que vai ser no Hotel Trip da Costa da Caparica. Está bem? Vamos ter uma sala incrível
porque cada vez mais profissionais de saúde, mais do pessoal das medicinas integrativas estão realmente a conhecer esta nanotecnologia e a juntar-se a nós nesta missão de responsabilidade social. E então estás convidado, se quiseres, contacta com a pessoa que te passou esta gravação, que te convidou. Obrigada, Danilo. Ante coração, és uma pessoa incrível, já tive o privilégio de estar contigo ao teu lado no evento, não é? Magnífica, que vieste de França até aqui Lisboa. Muito obrigada. Passo para ti, Cristina. Obrigada, eu. Vamos fechar, que já ultrapassamos e muito o nosso tempo. Eu agradeço às duas convidadas. Benilde, obrigada. Falem com a pessoa que vos convidou sobre esta tecnologia, experimentem, ousem usar, porque depois de usar vocês vão sentir e depois de sentir vocês não vão ficar calados e vão partilhar, está bem? Boa tarde, continuação de um resto de dia magnífico e bom fim de semana para aqueles que não vão amanhã, porque nós estamos lá no evento do dia 5 no Hotel Trip da Costa da Caparica. Beijinhos. Beijinhos para a Beijinhos. França, Benilde. Tchau, tchau. Obrigada, querida. Tchau.